Olá, internautas e ouvintes da Rádio Planetário. Eu sou Jane Lucas. E eu sou o Sérgio Rosa. Nós estamos hoje aqui no programa Júlio da Notícia com a nossa amiga Mirelle, onde estaremos todas as semanas a partir de agora, meia hora por semana, trazendo para vocês terapia e poesia. Por que esse programa Terapia e Poesia? Porque poesia, o poeta, né, e o terapeuta, elas têm a mesma função para a alma. Ambos curam e nós estamos vivendo em um mundo doente. Cada vez mais nós estamos doentes, né? Doentes de alma, doentes de forma que não conseguimos mais nos relacionar, estamos mais violentos, estamos não conseguindo dar conta de nos cuidarmos e nem de cuidarmos do outro, né? Então, em função disso tudo, a nossa amiga Mirelle, muito antenada com o que acontece no mundo, nos convidou e nós vamos trazer aqui todas as semanas algum assunto interessante, de uma forma informal, onde não há um entrevistado, não há perguntas, há apenas uma interação de diálogo, né? Exatamente. Então, assim, nós queremos que seja bastante inovador, que seja agradável, que as pessoas possam curtir no seu carro, no seu trabalho, possam curtir lá onde estiverem, né? Deixar rolar e escutar as pessoas que vão estar nos acompanhando, né? Mas falando sempre de coisas muito sérias, de maneira muito leve, de maneira muito... E trazendo provocações para vocês, né? Para que a gente possa sair do lugar, da nossa zona de conforto, do lugar onde nós nos encontramos, do nosso ponto da vista, onde nós colocamos para olhar o mundo e nos olharmos também, né? Porque quando a gente fala de terapia ou poesia, é uma viagem para o interno, né? Não é olhar para fora, é olhar para dentro. E hoje a gente trouxe uma provocação, algo assim, sobre culpa e perdão, né, Serginho? Exatamente. Que nos trazem dor, né? Que nos trazem medo, não é isso? Quando eu tenho uma culpa, geralmente está associada ao medo. Pelo menos eu penso assim. E quando eu estou com medo, eu fico deprimido. Porque o medo de que alguma coisa ruim possa me acontecer me tira o sono, me tira o apetite, né? E me deixa cansado, me deixa dolorido, me deixa sofrido. E o medo, é interessante nós observarmos que o medo é o contrário da vida, né? Porque a vida é um movimento, é o andar, é o fluir. E o medo nos aprisiona, nos paralisa. Então o medo é a antítese da própria vida, né? Então todos temos medo, sim, ele é necessário. Nós estamos vivos por conta do medo, né? Por ter medo do fogo, eu não me queimo. Por ter medo de me quebrar, eu não me atiro do segundo andar, enfim. O medo é necessário. Quando é que o medo é prejudicial? Quando é que a culpa, ela nos faz mal? Quando ela nos paralisa, nos faz um movimento contrário à própria vida. E quando eu me sinto culpada de algo, me sinto magoada, a culpa, a mágoa, o medo, tudo isso eu pego de algo, quando o outro faz para mim, eu escolho sim ficar magoada. Eu escolho sim, eu tenho que pegar essa parcela de responsabilidade que me cabe. Porque quando eu apenas lanço pro Serginho, né? O Serginho fez algo para mim, eu me coloco numa posição passiva, né? Vocês concordam que eu nada posso fazer se ele fez para mim? Exatamente. Eu tenho um autor que fala que quando o medo também nos traz raiva e vontade de se vingar às vezes, né? Ou vontade de fazer, ou ficar fazendo uma tentativa de prejudicar outra pessoa. Então quando eu tenho raiva, ou eu tenho ciúme, ou eu tenho inveja de outra pessoa, é como se eu tivesse tomado um veneno querendo que a outra pessoa morra. Eu estou sofrendo, a outra pessoa pode ser que ela nem saiba que eu esteja sentindo aquilo. Então sempre essas sombras, né? São os nossos medos, nossas raivas. São nosso espelhamento, né? São nosso espelhamento de algo nosso, né? Não é do outro. E que a gente não pode suprimi-los. Isso é muito importante. Tem um livro do Deepak Chopra que fala sobre sombras, e ele diz assim, que eu tenho que aprender a lidar com as minhas sombras. Entende? Se eu pisar em cima dela como eu piso numa mola, né? Na hora que eu soltar esse pé da mola, ele vai saltar e vai trazer muito mais coisas ruins. Então eu tenho que me tratar através de terapias, procurar quem possa me fazer entender, porque eu preciso me entender, né? Para poder superar. E é interessante que nós temos essa educação judaica cristã que nos põe culpa, né?
Porque quando eu digo assim, eu sou invejosa, daí a pessoa me olha, nossa, que horror. Eu digo, sim, eu sou invejosa. E ao reconhecer isso, que isso existe em mim, existe em você, e existe no Sérgio, ao reconhecer nisso, eu também evoluo um pouco mais e deixo de ser. Porque quando eu nego isso, quando eu digo, não, eu não tenho inveja, eu me coloco num patamar acima de não conseguir ver, me enxergar de fato como eu sou. Aí eu vou apontar o Sérgio. Olha, nossa, o Sérgio é invejoso. Eu lembro do filósofo que falou, o inferno são os outros, né? Nunca, e aí a questão da culpa, né? Assume o que tu fez, te perdoe, porque a culpa é um saco de pedras que tu carrega pela vida fora, e que só vai te causando mais e mais, vai te atrasando a tua vida. Imagina tu andar pela estrada ou andar na praia olhando o mar com um saco de pedra nas costas. Não, e é interessante nós olharmos assim, que quando a gente fala da culpa e da mágoa, né, quando eu digo estou magoada, o Sérgio me magoou. Vou dar um exemplo aqui de uma brincadeira, tá? Ele olha pra mim e diz assim, sua feia. Não, mas ele me chamou de feia, ele me ofendeu, ele me magoou. Vamos fazer uma análise assim, vamos tirar um pouquinho essas camadas e olhar, né? Se eu sou feia, de fato eu me sinto feia e me reconheço feia, eu vou dizer, nossa, Sérgio, obrigada, tu é muito inteligente, percebeu logo de cara que eu sou muito feia. E se eu não me sinto feia, não me reconheço como tal, ele não está falando comigo, logo não existe como ele me magoar. Então a mágoa eu carrego de mim. Quando eu estou numa relação abusiva, é importante que eu reconheça que eu tenha 50% de responsabilidade nesta dinâmica. Quando eu apenas coloco para o outro, eu não tenho força de sair. Quando eu reconheço que sim, parte desta dinâmica também é de minha responsabilidade, eu consigo fazer um movimento de sair daí. E aí tem um exercício interessante que eu vou deixar para vocês fazerem aí ao final, que é quando eu olho para essas questões minhas, internas, sobre a mágoa que eu tenho com A, com B, com C, com minha mãe, com meu pai, com meus filhos, com meu parceiro, com meu amigo, com a minha amiga. Quando eu olho para isso, eu percebo que não é dele que eu tenho a mágoa, eu tenho de algo meu. Vou dar um exemplo. Meu marido hipoteticamente me trai. Daí, qual é a mágoa? Eu não tenho a mágoa deste marido traidor, eu tenho a mágoa de que espécie de mulher eu sou, que eu não consigo suscitar neste meu parceiro a fidelidade, o amor, assim como eu ofereço a ele. Então, veja bem que a mágoa, de novo, é minha. Então, quando eu consigo olhar para isso, reconhecer que sim, parte de mim isso, eu também consigo liberar este processo, eu consigo criar força para fazer o movimento de sair disso, né? Ou seja, reforçando a tua identidade, quem tu és. O Osho, né, no livro dele que é Solidão e Solitude, as Novas Relações, uma coisa assim, é um livro muito legal, que ele fala sobre essa questão assim de tu aprender a te amar. E olha só, olha que isso mexe muito com a nossa cultura e com aquilo que a gente ouviu durante toda a nossa vida, inclusive do padre, das religiões, né? Ele fala que nós devemos nos amar, inclusive, acima de Deus. Primeiro eu devo me amar. Por quê? Porque eu tendo a experiência do amor próprio, eu consigo amar os outros. Se eu não sei o que é o amor, como é que eu vou amar? Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não sei como é que faz? Ele é provocativo, ele mexe com nossos paradigmas mentais e com aquelas coisas que sempre nos colocaram na cabeça como o caminho certo a seguir, né? Qual é o caminho certo a seguir? Tu sabe, muito bem? E eu vou complementar aqui o Serginho, que assim, quando eu pergunto para você, em quem você mais confia? Qual é a primeira palavra que vem? No geral, as pessoas dizem, não, eu confio mais na minha mãe, no meu pai, no meu parceiro, na minha parceira, enfim, em alguém. Mas na verdade, a pessoa que eu mais confio na vida, que eu só posso confiar, sou eu. Por quê? Exatamente. Porque se eu confio no Sérgio, eu estou dando a minha vida para ele. Quer dizer que ele pode fazer o que ele quiser com isso. É isso? A escolha é tua. Exato. Então, quando eu digo, não, a pessoa que eu mais confio na vida sou eu. Este olhar egoísta, digamos assim, dentro de uma educação judaica cristã que nós aprendemos, né? Nos faz sentir culpa. Não, eu tenho que dar conta e vim dar conta de apenas uma vida, a minha. Eu não vim dar conta da vida dos meus filhos, dos meus pais, do meu parceiro ou da minha parceira, enfim, das minhas amizades, não. Eu tenho que dar conta primeiro da minha vida. É apenas ela, o único rosto que eu vou
ver até o último dia da minha vida é o meu. Exatamente. O meu parceiro pode estar comigo até meu último dia, sim, mas não vai estar, não vai morrer comigo, hipotético, à exceção de um acidente. Mas a trajetória de vida vai me levar sempre a olhar para este rosto. Ele vai ser o único que vai me acompanhar do primeiro ao último dia. Então, quão importante é quando eu olho para essa pessoa e digo, sim, eu confio em ti. Exatamente. E eu aceito como tal qual eu sou, com as minhas imperfeições, com as minhas vontades, com os meus desejos, com os meus pecados e com também o meu próprio movimento de mudança, de me criar como um ser, de me construir como um ser melhor, né? Mas eu me aceito tal como eu sou. E daí tem um exercício em terapia interessante que vocês podem fazer em casa aí, que é um exercício super simples, né? Quando você olha para alguém e diz, eu sou suficiente e capaz tal como eu sou. Parece uma frase boba, né? Sim. Mas sabe que 80% das pessoas não se sentem confortáveis de olhar no olho de alguém, agora no olho do Sardinha, que eu olho para ele e diz, eu sou suficiente e capaz tal como eu sou. E que isso soe para ele como uma verdade. Por que eu não me sinto capaz? A maior parte das pessoas não se sente capaz o suficiente, porque sempre se coloca sob o jugo da culpa, né? Da culpa sobre algo, sobre eu não ser suficiente, eu não sou boa o suficiente, eu não sou a filha boa, eu não sou a mãe boa, eu não sou a esposa adequada, sempre eu estou me cobrando. Não, quando eu me sinto suficiente e capaz, é nesse estágio em que eu estou. Obviamente que eu estou no estágio de crescimento. Amanhã eu sou um ser diferente de hoje. Exatamente. E hoje eu sou um ser diferente de ontem, né? Exatamente. E ainda nós somos muito pretensiosos, achamos que nós somos os responsáveis pela felicidade dos outros. Isso é a maior bobagem que eu sofri durante quase toda a minha vida. Precisou alguém me dizer assim, tu não é responsável nem pelo meu orgasmo, imagina pela minha felicidade, né? Foi um choque para mim, imagina, eu vivia para fazer os outros felizes. E aí eu vou lá no Evangelho e vejo, eu gosto muito dessa parábola, onde o Simão Cirineu, quando Jesus Cristo cai pela primeira vez, Simão não pega a cruz de Jesus Cristo e sai carregando ela e Jesus Cristo vai atrás até a Gólgota, onde ele foi sacrificado. Não, cada vez que Jesus Cristo caía, Simão levantava Jesus Cristo e ele mesmo carregava a sua cruz. Então Deus, quando nos criou, eu acredito nisso, nos deu poder para carregar a nossa cruz. E nós, às vezes, por preguiça, porque nós temos capacidade para isso, deixamos que, eu penso que a Jane carregando a minha cruz fica mais leve meu caminhar. E aí eu deixo de ter todos os aprendizados que essa cruz me traz. E quando eu falo cruz, eu não estou dizendo que eu tenho que sofrer na vida. Eu tenho que fazer boas escolhas. E eu sou escravo das minhas escolhas, né? E às vezes a gente faz más escolhas que nos ensinam o que é uma boa escolha, né, Jane? E todas as escolhas não, elas levam a um ponto de vista diferente, da vista onde eu me encontro hoje. Sim. Né? Cada movimento me leva a algum lugar diferente. E é bem interessante quando eu reconheço a minha responsabilidade nesse movimento, em que eu não coloco ela exclusivamente no outro. Porque não há como o outro ter este domínio. Aí nós teríamos que voltar e dizermos que nós somos fantoches, né? Se o Sérgio consegue me magoar, se o Sérgio consegue me deixar acabada, eu não tenho um poder sobre eu. Quem tem o poder sobre mim é ele. Então eu sou uma marionete onde ele me manipula as minhas emoções. Então quando eu trago para mim e digo, sim, eu deixei que o Sérgio fizesse isso comigo, eu tomo para mim como agente ativo. Então eu consigo, como eu deixei que ele fez isso, eu posso não deixar mais, fazer um outro movimento. Sim. Quando eu digo, não, ele fez, o movimento está com ele, né? E durante a história da humanidade, né, se tu for ler até o Velho Testamento principalmente, toda aquela cultura jogava culpa. E por que faziam isso? Para que as pessoas fossem, tipo assim, uma castração psicológica. Eu tenho que obedecer ao cura da aldeia ou alguém que é mais poderoso, que tem a capacidade de me dar o perdão. Eu não tenho essa capacidade, porque se eu errar, se eu pecar, eu irei para o inferno, né? Então eu crio na gente um medo e uma culpa que vão colocando bloqueios o tempo inteiro no meu caminho. Ah, mas se eu fizer isso eu vou para o inferno. Ah, se eu fizer aquilo eu vou para o inferno. Hoje o Bauman, né, que tu sabe muito bem Sim. Quem é, ele é um sociólogo polonês,
Ele fala muito dessas questões que o mundo hoje ficou líquido. As emoções são líquidas, relações são líquidas, né? Ou seja, quando eu era criança, meu pai dizia que se eu fizesse o mal, eu iria para o inferno, se eu fizesse o bem, eu iria para o céu. Todas as coisas eram duais, né? Era isso ou aquilo. Hoje, a sociedade se transformou numa geleia geral, uma geleia real, virou uma coisa toda... Não tem mais isso. Tu não sabe mais se tu vai para o céu, tu não sabe mais se tu vai para o inferno, né? Pela questão cultural. Não estou falando que isso é o real, o certo ou errado. Não. E as crianças de hoje, os filhos desse tempo, eles não têm mais a autoridade do pai, da mãe, do professor, da autoridade das pessoas que são autoridade. E aí eu vou passar a bola para a Jane, que ela fala uma coisa muito legal que eu gosto, sobre o pequeno e o grande. Não, isso é muito interessante, né? Porque essa questão da autoridade, né? Do assumir o meu lugar em algo. De novo a gente volta para o início, onde eu me coloco no meu papel com a minha responsabilidade sobre esse movimento. Com relação às relações, com relação ao meu filho, com relação ao meu aluno dentro de uma sala de aula. Na realidade, quem está no lugar de grande sempre é o adulto, é aquele que veio antes, né? Então, o meu pai é grande, sempre vai ser grande, pouco importa que ele seja um pedreiro e eu seja uma doutora. Então, sempre esta relação vai se manter desta forma, porque aí quem veio antes tem um poder maior. E o pequeno, que é a criança, o outro que está sob a nossa responsabilidade, ele clama por esse limite. A criança que grita, o aluno que agride, ele está colocando um grito de socorro em cima disso. Procurando atenção, né? Para que as pessoas, para quem está, aquele adulto, aquele maior, coloque o limite. Porque eu presto um serviço sempre em que eu quero ajudar o outro. Eu tenho que apoiar. E nós voltamos à questão da cruz de Cristo, né? Sim. Então, quando eu quero ajudar o Sérgio, eu digo assim, não, Sérgio, tu é um incapaz. Deixa que eu carrego as tuas mochilas, né? Eu não deixo com que ele crie os músculos dele, porque em carregando a sua própria mochila, ele vai criar os seus músculos, né? E eu presto um serviço também para mim, porque eu vou me sobrecarregar, eu vou carregar duas mochilas, a minha e a dele. O que é uma rede de apoio? Por que nós falamos tanto em rede de apoio? Né? Fantástico. O apoio é isso, quando eu digo, Sérgio, eu estou aqui, e sim, se ele cair, eu vou apoiar ele para que ele levante e vou entregar a mochila dele. Se ele está com duas mochilas, eu posso me oferecer para carregar uma mochila. A dele é dele, e eu vou ajudar no sentido do apoio, não de tirar a força dele. E nós temos um costume bem interessante, né? Quando nós vamos olhar dentro das relações, as dinâmicas de casal. Nós, mulheres, nós queremos acolher, queremos cuidar do nosso parceiro ou parceira e nos colocamos sempre como mães, né? Protetoras. E nós, os nossos parceiros ou parceiras, de quem está ao nosso lado, nós somos apenas um parceiro. E cabe a nós fazermos só os 50% dessa relação e que o outro faça dele. Eu tenho que dar conta de mim nessa relação. Então, o orgasmo sim é meu. Sim, o movimento sempre é meu. Quando eu vou para a cama com o meu parceiro ou parceira, eu tenho que buscar o meu prazer. E ele busca o dele. E ambos, cada um buscando o seu, há uma entrega. E nesta entrega, o resultado é o prazer de ambos. Quando eu vou para este ato, eu vou querendo só dar prazer a ele, eu esqueço de mim. De novo, quem é a primeira pessoa? Eu. Então, é bem interessante quando nós descortinamos um pouco esses conceitos, né, que nos ensinaram, que são tão rígidos, né, que nos colocam nessa posição de servir, de nos culpar, da mágoa, de tudo isso. Quando a gente vai desconstruindo e dando uma mexida neles, né, como fica mais fluido e mais leve, fica menos pesado para caminhar, para se relacionar, para todo esse processo. Quando eu reconheço que a mágoa que eu tenho da minha mãe que me batia, não é da mãe que me batia, e sim da criança em que eu me sentia culpada. Que espécie de criança eu sou, que eu provoco na minha mãe a ira a me bater, e não o amor que a minha vizinha do lado faz com a criança. Quando eu olho para isso, sim, eu digo, eu me perdoo, não é eu perdoo a minha mãe, eu me perdoo, eu consigo ficar mais leve, porque eu não vou carregar o veneno que é do outro, que não envenena o outro, está me envenenando, que é o que o Serginho falou aqui, né? É uma questão de papéis, né? A gente vai aceitando papéis que as pessoas nos dão.
é tu que vai cuidar da mãe, né? Alguém da família vai ser o que vai cuidar da mãe velha. Alguém vai ser responsável. E aí tem um filme antigo, eu acho que eu não vou conseguir lembrar o nome dele aqui, mas Parente é Serpente. É um filme já bem antigo, se vocês tiverem a oportunidade de ver. Ele vai falar sobre os papéis que a família vai tentando colocar uns para os outros e qual é a solução. Não vou contar porque vocês não vão querer ver o filme depois. Mas ele é muito interessante. Mas eu vou te complementar que não é a família que coloca. Nós aceitamos. Os aceitamos. De novo, como agente ativo. A minha família me coloca. Eu posso dizer não. Isso. Ou posso pegar. Então, de novo, eu vou para agente ativo em que eu pego o papel que a família ou a sociedade me dá. Eu pego. Então, é uma provocação. Não, legal, assim, enquanto nós homens, né, o nosso papel, né, como homem machão e viril, a gente não pode falhar, porque a sociedade, porque a cultura, porque o papel que nos deram é de serem super-homens. Entende que isso também tem o lado feminino, eu estou falando agora também, a gente vai falar do lado que a gente conhece, que a gente vivencia mais, né? E a gente às vezes acaba, quando a gente aceita esse papel que a gente colocou agora aqui, quando a gente aceita isso, a gente fracassa. Porque tu vai falhar sim, tu vai errar sim, tu vai cometer coisas que tu não quer cometer, mas que, embora as pessoas digam que tu tem que ser um super-herói, não vai ser. Tu não é um super-herói, tu é um ser humano, falho, cheio de erros, e também pode broxar sim. Sim, somos egoístas, sim. Sim, nós somos invejosos, sim. Sim, nós somos frágeis e fracos, e também fortes. E tudo isso faz parte do meu ser. E quando eu reconheço essa dualidade, que não há o certo e o errado, nem o bom e o mal, nem o bem e o mal, porque quando eu reconheço que não há esta linha de divisão em que ora eu sou um e a outra eu sou outra, o lobo que eu alimento é o que vai sair mais para fora. Quando eu reconheço em mim isso, eu tenho uma capacidade de reconhecer muito rapidamente que tipo de ser eu estou agora alimentando. Sim. Então, quando eu nego que eu sou a boazinha, da boa consciência, né, que a sociedade me dá esse papel, eu tomo de seguir a boa consciência, na realidade eu não reconheço nada em mim. E daí eu não tenho capacidade de reconhecer essas minhas falhas. Aí eu aponto ao outro, o outro é o egoísta, o outro me faz mal. Sartre, né? Isso, eu sempre coloco para o terceiro, né? Então, quão importante é quando eu olho para esta pessoa aqui, que sou eu, né? O que alimenta você? De que forma você se alimenta? De que forma você se olha? É o outro que é culpado de tudo? Isso é uma provocação para você aí. Que papéis que você está exercendo hoje que você não gostaria de estar exercendo, que alguém colocou para você? Um dia eu estava caminhando aqui em Porto Alegre. Que você aceitou? Que você aceitou, exatamente. E você não soube dizer não. Um dia eu estava caminhando aqui em Porto Alegre, num lugar chamado Praça da Encol, com meu fonezinho de ouvido, caminhando no final de tarde, e de repente eu percebo na minha frente 3 meninas. E uma delas disse assim, sabe qual é o segredo da felicidade? Eu falei, opa, eu tenho mais de 50 anos e não sei, tirei meu fone e fiquei escutando. Ela falou assim, ó, toda vez que eu faço uma coisa por minha escolha, dando certo ou errado, o resultado é meu. Agora, quando eu faço uma coisa que alguém me mandou fazer e deu errado, e eu vou sofrer as consequências, isso é um inferno. Isso não é o princípio da felicidade. É aquilo que eu nunca mais esqueci. Então eu resolvi que eu não aceitaria mais papéis que não fossem escolhidos por mim. E sim, nós vamos errar, e faz parte da nossa aprendizagem humana. Então, nós temos que dar conta, sim, de assimilar e assumir que, sim, eu errei, não é o outro. Não, eu estou numa relação ruim, ele é ruim para mim. Não, eu aceito estar nessa relação. Por motivos A ou B, eu não questiono e não faço julgamentos. Nós não temos que fazer o julgamento. Cada um sabe a roupa que veste e onde ela aperta. Mas em todo lugar que eu estou, eu posso mudar esta posição de lugar, eu posso trocar a minha roupa. Claro que cada um desses movimentos tem um preço a pagar. Sim. E eu falo, as pessoas parecem às vezes que querem sempre linkar o preço a pagar tem que ser um preço pequeno para um ganho grande. Não há isso, sempre há um preço a pagar. De uma brincadeira que eu faço, se alguém dissesse assim, você escolhe a vida da Gisele Bündchen com sucesso, com dinheiro, belíssima, mulher mais bonita do mundo. Eu digo, não, aquele inferno eu não conheço. Eu conheço o meu inferno e esse eu dou conta. O do outro eu não sei.
Porque o outro, só ele sabe do seu próprio inferno, né? E as pessoas são escravas de 3 coisas básicas, assim, né? Eles são escravos da preguiça. Por exemplo, se eu estou numa relação que está desgastada, não está mais legal, ou estou num trabalho que não me agrada mais, e eu fico com preguiça de, mas eu vou ter que sair de casa, eu vou ter que lavar minha roupa. Mas essa preguiça está linkada a uns ganhos, que daí a gente volta naquilo que eu falei. Existem ganhos em cada movimento, ou cada lugar que eu me coloco. Perdas e ganhos. Isso. Então, naquele momento, eu tenho ganhos que superam aquilo, a minha frustração de ficar ali. O segundo é o medo. Sim. O medo de que, mas se eu largar esse emprego e eu não conseguir outro, e se eu largar minha relação para e ela arrumar outro e eu ficar sem ninguém, então o medo não deixa eu agir. O terceiro é a vaidade. Sim. A pessoa fica me elogiando, Jane, ou te elogiando, Jane, você é uma pessoa linda, maravilhosa. E vai te colocando numa situação que você deixa o teu ego inflar e você não toma a decisão, porque você é escravo dessas 3 coisas que nós falamos: da vergonha, do medo, da preguiça e da vaidade. Essas 3 caras aí... A vaidade é interessante que tem uma fábula bíblica, né? Uma brincadeira aqui, né? Porque Matusalém estava na caverna há milhares de anos e o diabo sempre a tentá-lo, né? Com as tentações do mundo, belíssimas mulheres, riqueza, dinheiro, enfim. E ele sempre resistia e o diabo disse: não, nossa, eu estou perdendo essa alma, não vou conseguir mesmo. E aí o diabo chega e diz assim: enfim, eu reconheço, eu não consegui levar a tua alma. E Matusalém olha e diz para ele assim: sim, eu sabia. E o diabo disse: tá, agora eu venci. Então, existe a vaidade, e esta é a vaidade, em que, sim, eu sou forte, sim, eu sabia desde o início em que eu não cairia em tentação, né? Então, para ver como essas linhas são tênues, né? Para ver como nós temos que ter um olhar para nós, porque é uma linha muito tênue, e quando eu aponto para o outro, eu coloco essa régua aqui como se eu estivesse acima dela. Eu sempre estou abaixo. Aquilo que me incomoda no outro é algo meu. Meu espelho. Sempre. Eu brinco que nós olhamos para o outro e assim, quando eu digo que o outro é assim, o assado tem 3 motivos. Ou eu tenho inveja, eu gostaria também de ter, ou de ser, ele é expansivo e eu não gosto desse jeito expansivo dele, isso me incomoda. Então eu diria que pode ser inveja, em que eu gostaria de ser expansiva. Pode ser porque também escondido dentro de mim eu tenho esse defeito, e ele traz para fora, eu sou obrigada a ver. Só tem essas 2 hipóteses, não existe uma terceira. Ou eu tenho isso escondido, ou eu desejo ser, ou eu quero fechar isso dentro de mim como um defeito. Então eu acho que nós podemos, se a gente me permite, aqui eu quero deixar um exercíciozinho aí para os internautas, para a gente tratar um pouco terapeuticamente as nossas mágoas, né? Porque elas são nossas. E elas tanto são nossas que nós carregamos no corpo. Se nós olharmos nesta área da frente aqui e formos mexendo, tocando, quando chega mais ou menos aqui na altura dos entreceios, aqui tanto faz para homem e para mulher, eu vou procurar se há algo ali que dói um ponto. Esse é o ponto que nós chamamos o ponto emocional das mágoas. Então toda vez que eu massagear e tratar ele, eu também estou tratando, soltando, liberando as minhas mágoas. Então vocês vão estar lá deitados à noite, olhos fechados, respirando. Cheguei aqui e localizei o ponto que dói. No sentido horário, eu vou fazer uma pequena massagem. Não é algo que machuca e não é também carinho. É uma massagem como eu faria se fosse uma masoterapeuta, tivesse um ponto que quando nós vamos na massagista, ela fala: você está com um ponto de contratura aqui, então nós temos que soltar. É a mesma coisa, só que a gente chama isso de uma contratura emocional. Você vai fazer aquele movimento ali e vai, só de olhos fechados, dizer: eu me perdoo. E é tão interessante, Serginho, que vem emoções. Sim. Vem, à medida que você vai fazendo todos os dias, vai vindo uma emoção, vem lágrimas que você não sabe de onde vem. Não é que vem lembranças, vem uma emoção física. Sentir. Um sentir. E dali um pouco você procura e diz: nossa, que interessante, aquele ponto que era grande eu não consigo mais achar. Até que um dia você vai tocar e diz: mas ele não está mais aqui. Então liberou isso. Porque este é o perdão para mim. Porque essas mágoas são minhas. Não é do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, do meu parceiro, da minha parceira. Não é das minhas relações. É eu que carrego elas. Não é ele que me deu.
ele que me provocou. Não, ele só me entregou algo e eu peguei e coloquei dentro de mim, né? Exatamente. Mas, Jane, estamos chegando no nosso final desse bate-papo que a gente quer trazer na semana que vem e todas as semanas. Agradecemos imensamente aí a Mirelle, né? E ao pessoal, os ouvintes da Rádio Planetária. E até a próxima semana a gente vamos ter aqui uma nutricionista fitoterápica, trazendo novidades, um olhar diferente da nutrição, linkado à nossa ancestralidade feminina, às bruxas, bem interessante. Então, galera, até a próxima semana.